Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de citologia. O assunto da aula de hoje é mitose. E assim, a gente já conversou um pouquinho sobre a mitose. A gente viu que a principal função dela é multiplicação celular. Mas não é uma multiplicação celular qualquer, é uma multiplicação celular na qual a gente consegue manter constante o número de cromossomos que existia na célula mãe lá nas células filhas, né? Por exemplo, se uma célula diploide faz mitose, ela vai dar origem a duas células também diploides. Por exemplo, se uma célula epitelial humana entrasse em mitose, a célula do epitélio humano ela tem 46 cromossomos. Ela daria origem, no final das contas, a duas células também com 46 cromossomos lá no final da mitose. Então, super importante da gente lembrar sobre a mitose, e isso nunca é demais falar, é que ela é um processo que mantém o número de cromossomos. Gente, de importante aqui sobre a mitose também, a gente tem que lembrar o seguinte: existe uma fase, tá, que se chama interfase, que não faz parte da mitose, mas que prepara a célula para entrar em mitose. Por exemplo, antes de qualquer divisão celular, mesmo da mitose, mesmo da meiose, a célula faz interfase, que são a interfase, por sua vez, ela é subdividida em três etapas: a fase G1, a fase S e a fase G2, que nós já estudamos em um vídeo anterior. Só para vocês lembrarem mais ou menos como é que funcionava isso. Uma célula que antes de finalizar a interfase, ela tá mais ou menos assim, tá? Ela tem um centríolo, um centrosomo, cromossomos simples organizados dentro do núcleo. E quando a interfase termina, ela tá assim. A gente duplicou os centríolos e os centrosomos e todos os cromossomos também estão duplicados. Agora, cada cromossomo simples vira um cromossomo duplicado com duas cromátides irmãs cada um. Essa célula daqui, lá no final da interfase, que entra na mitose, com os cromossomos duplicados. Por quê, pessoal? Porque a mitose ela vai querer dar origem a duas células filhas, cada uma delas com uma cromátide apenas, igualzinha a célula no início do processo. Por isso, antes de dividir o citoplasma, primeiro eu tenho que duplicar o cromossomo, que eu faço durante a fase S, né, da interfase, e os centríolos também vão ter que ser duplicados. Cada célula filha vai ter um centríolo, né, a gente vai dividir aqui, e uma cromátide de cada cromossomo. Vocês podem ver que os cromossomos vão ter exatamente os mesmos genes, certo? A partir do momento que eles são duplicados. Bom, mas o videozinho da interfase vocês têm ele bem detalhadinho na nossa aula anterior. E hoje a gente vai dar um zoom lá na mitose. A mitose ela é subdividida em algumas etapas: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Vamos começar pela prófase então, né, pessoal? A prófase, pessoal, é o momento no qual aquela célula que eu mostrei para vocês, ela começa a ser trabalhada no sentido de terminar, de iniciar a divisão dos cromossomos. Essa imagenzinha aqui está mostrando para vocês que a carioteca está iniciando o processo de desfragmentação. Os pedacinhos de carioteca eles vão ficar organizados dentro de vesículas que vão ficar lá no citoplasma. Observem que os centríolos e os centrosomos eles já foram para regiões que a gente chama de polos celulares, para as pontinhas da célula, né? E mais uma coisa importante acontece aqui na prófase: a condensação dos cromossomos. O que significa condensação? Basicamente significa que os cromossomos começaram a se enrolar, né? Eles se enrolam, se condensam com auxílio de proteínas que a gente chama de proteínas histonas, que são proteínas globulares, que também já vimos num vídeo anterior. Então vamos anotar ali algumas coisas importantes que acontecem na nossa prófase. Primeira coisa, pessoal: desfragmentação da carioteca. Segunda coisa: migração de centríolos e centrosomos
para os polos opostos. E temos também a questão da condensação dos cromossomos, tá? O enrolamento dos cromossomos. Condensação, então. Por que eu tenho que enrolar esses cromossomos, afinal de contas, Andressa? Eles estavam tão bonitinhos lá, quando eles saíram da interfase, todos soltinhos, né? Eu tenho que enrolar eles justamente para que aconteça esse encurtamento cromossômico. Quando acontece esse encurtamento, pessoal, na verdade, eu estou dando uma maior estabilidade para o cromossomo, o que vai fazer com que ele seja dividido de uma maneira mais simples, justamente pelos centríolos, esses carinhas aqui. E a gente já vai ver como é que eles fazem isso. Bom, depois da prófase, a gente segue com a metáfase. A metáfase, fase da metade, né? Significa que a gente vai ter os cromossomos todos organizados na metade da célula. Aqui, como está mostrando essa ilustração para vocês. Vão estar organizadinhos lá no plano equatorial, lá na metadezinha da célula. Esse plano aqui, não se esqueçam, a gente chama de plano equatorial. E os cromossomos formam lá a placa equatorial. Gente, observem que a gente teve uma expansão daquelas fibras que os centríolos estavam produzindo, né? Essas fibras, a partir do momento que elas conseguem encostar nos cromossomos, depois que a carioteca fica toda desfragmentada, elas vão levar os cromossomos para esse plano equatorial, né? Para eles formarem uma placa que a gente chama de placa equatorial. E aí, pessoal, eles vão dar seguimento, né, à mitose, encaminhando os cromossomos para a anáfase. O que eles vão fazer lá na anáfase? Essas fibras, vocês sabem, elas são formadas por microtúbulos. A gente estudou isso lá na citologia. Microtúbulo é uma proteininha globular e tal. Então, assim, essas fibras cromossômicas aqui, elas vão encurtando, porque elas vão acabar perdendo fragmentos de microtúbulos, né? Eles vão se perdendo, vão se soltando, e a fibra vai ficando cada vez mais curta. A partir do momento que ela for ficando curtinha, isso vai acontecer dos dois lados, né, do cromossomo, as fibras vão fazer força e vão puxar cada uma das cromátides irmãs, cada uma delas para um polo oposto da célula, que nem a gente tem aqui nessa imagenzinha da anáfase, certo? Como eu falei para vocês, esses microtúbulos vão fazer uma pressão de separação das cromátides. Mas, Andressa, aonde especificamente esses centríolos, esses microtúbulos estão ligados? Bom, eles estão ligados na região central do cromossomo, que a gente chama de centrômero. Já conversamos sobre isso lá no videozinho de noções gerais sobre mitose e meiose. Bom, mas antes da gente seguir para a anáfase, vamos falar um pouquinho sobre a metáfase, né? Metáfase, então, a gente tem todos os cromossomos organizados no plano equatorial da célula. Certo? E, além disso, os cromossomos, eles estão no máximo de condensação cromossômica deles, né? Eles estão no máximo enroladinho, digamos assim, que eles poderiam estar, tá? Então, vamos botar aí, máximo de condensação cromossômico. Existem algumas drogas, como por exemplo a colchicina, que elas acabam desestabilizando as fibras cromossômicas. E isso faz com que a célula não consiga se dividir. Na verdade, isso faz com que a célula não consiga separar as cromátides, como eu mostrei para vocês que aconteceria lá na anáfase. E essa colchicina é muito importante para os cientistas, porque pelo fato delas pararem a divisão celular em um momento em que os cromossomos estão no máximo de condensação, isso faz com que os cientistas consigam visualizar muito bem os cromossomos nesse momento. E é nessas células, né, nesse momento que a gente tem as células paradas em metáfase, que se faz com as análises de cariótipo,
que tu consegue fazer a análise de quantos cromossomos tem na espécie, né? Se estão todos os pares de cromossomos homólogos ali, essas coisas assim. Tudo através dessa droga que eu chamei, porque eu falei pra vocês, que é a colchicina. Seguindo o barco, então. Digamos que eu não tenha administrado a colchicina, fui pra anáfase, né? Deu tudo certo. Então, lá a anáfase, vou pegar aqui a figurinha de volta para vocês, é justamente esse momento em que a gente está conseguindo separar as cromátides. Cada cromátide está sendo puxada para um polo oposto da célula. Como, Andressa? Através do encurtamento dos microtúbulos que formam as fibras do fuso, tá? Então, por exemplo, opa, botei ao contrário aqui. Ok, está. Se esse cromossomo aqui tinha duas cromátides azão, um azão vai para lá, outro azão vai para lá. E o mesmo vai acontecer para todos os outros cromossomos, tá? Então, de mega importante aí na anáfase, depois a gente vai passar para telófase e para citocinese. Mas na anáfase, escreve aí que é a separação das cromátides irmãs. Certo? Bom, considerando que ocorreu tudo bem na anáfase, a gente conseguiu separar as cromátides direitinho, a gente passa então para a telófase. Na telófase, pessoal, a gente vai ter a reorganização da carioteca como principal evento. Vocês podem analisar aqui, ó, tem um esqueminha que está mostrando primeiro a telófase e depois a citocinese, tá? De importante na telófase, o que acontece? Bom, já separei as cromátides, foi uma cromátide de cada cromossomo para cada polo da célula. Estou reorganizando a carioteca, certo? E eu vou começar a ativar a produção de alguns genes, até o nucleolo, não está evidenciado aqui, mas o nucleolo ele reaparece, né, para síntese de RNA ribossômico. E a citocinese vai se proceder, né? O que é a citocinese? É justamente a separação do citoplasma. Só que ela só vai acontecer uma vez que a cariocinese já esteja completada. Ou seja, uma vez que eu tenha efetuado perfeitamente a divisão dos núcleos. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou colocar de importante aqui? Na telófase. Cariocinese. Pode botar que a cariocinese está... completa. Certo? O que é cariocinese? Separação da carioteca. Significa que eu já separei o material genético de maneira perfeita, né, para os dois lados da célula, reorganizei a carioteca, formei os dois nucleozinhos. Cada polo celular vai ficar com um centríolo e um centrosomo, e agora eu posso proceder com a citocinese, que é a separação do citoplasma. Então, no caso de células animais, a citocinese, a gente diz que ela é centrípeta, porque ela acontece de fora para dentro, tá? Então, escreve aí que citocinese, ela vai ser a separação de citoplasma. Certo? Em células animais, ela vai ser chamada centrípeta. Em células vegetais, ela vai ser chamada centrífuga. Certo, gente? Então, centrípeta significa que a divisão está acontecendo de fora para dentro e centrífuga de dentro para fora. No caso dos vegetais, ela acontece de dentro para fora porque nos vegetais tem que acontecer a produção da parede celular, né? E a parede celular ela vai ser produzida graças à ajuda de organelas citoplasmáticas. Por isso, ela vai sendo produzida de dentro para fora. Então, células vegetais, centrifugar e centripetar células animais. Certo, pessoal? Um beijão e até a próxima aula.